Olá, meu nome é Laura, sou estudante do Colégio Estadual Arnaldo Busato e faço o curso Formação de Docentes. Hoje vou dar uma aula para vocês de língua portuguesa. Então vamos lá. Área do conhecimento: língua portuguesa, quinto ano. O nosso eixo: leitura e escrita. O gênero que vamos trabalhar: notícia. Os conteúdos: característica da notícia e linguagem jornalística. Os nossos objetivos: reconhecer a importância dos textos jornalísticos, percebendo as diferentes maneiras de veicular as notícias e os diferentes pontos de vista referente a ele. E reconhecer o uso de linguagem específica para os gêneros jornalísticos de acordo com a norma padrão da escrita. Então, eu vou fazer um questionamento para vocês. Vocês têm frequência de ler notícias ou assistir noticiários? Ou de que outras formas vocês têm contato com a notícia? Então aqui, gênero textual notícia. A notícia está presente no nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação, como jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. O principal objetivo da notícia é informar o leitor sobre acontecimentos e fatos. É importante trabalhar esse tema com os alunos, pois a notícia está presente diariamente nas nossas vidas, sendo assim, envolvendo os fatos da atualidade, o contexto social e que assim desperta a curiosidade. Então, como cita o texto, a notícia está ligada diretamente a nós o tempo todo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, para estarmos ligados com o que está acontecendo no nosso país, no nosso município, na nossa cidade ou mundo afora, nós precisamos estar ligados na notícia, sendo de forma de jornal impresso, ou de rádio, ou na televisão, ou pela internet. Nós precisamos estar ligados, pois a notícia é essencial para a nossa vida. Aqui, os textos jornalísticos. Os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, revistas, rádios e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. São organizados da seguinte maneira: manchete, título auxiliar, lead e o texto em si. A linguagem jornalística deve seguir alguns preceitos. São eles: objetividade, simplicidade, imparcialidade, universalidade e linguagem referencial. Então vamos começar aqui do primeiro, a objetividade. Quem está escrevendo a matéria deve utilizar a matéria de uma forma objetiva, sendo sempre clara para não deixar os leitores confusos ou imaginar outras coisas sobre a matéria. Então tem que ficar de forma bem clara e explícita para o leitor. Agora, na simplicidade. A matéria deve estar escrita de forma formal, com a linguagem formal. Sem muitos vícios da linguagem, para ficar também uma forma mais organizada e limpa para o leitor. A imparcialidade. Quem está escrevendo essa matéria deve evitar ao máximo de colocar algo pessoal ou opinar sobre a matéria. A universalidade. A matéria ela deve abranger toda a sociedade, independente de idades. E o assunto dela tem que ser relevante, de alta relevância, não assuntos que não tenham muita influência sobre a sociedade. E a linguagem referencial é a linguagem que deve sempre manter o foco na notícia, sem muitos desvios ou caminhos pela matéria. Então tem que sempre seguir um foco único ali. Aqui temos um exemplo de matéria, de uma parte do jornal. Então aqui, essa primeira parte aqui, escura, é a manchete, que é o foco onde o leitor, a primeira coisa que enxerga vai ser a manchete. Sempre em caixa maior do que o restante do texto. Logo abaixo, nós temos o título auxiliar. Como o nome já diz, ele auxilia a manchete, que é o título principal. Nele contém informações mais precisas já sobre a continuação da matéria, o restante da matéria. Logo abaixo, nós temos aqui, esse primeiro parágrafo se chama lead, que contém informações sobre como,
onde, quando, informações que são muito necessárias para entender o restante da matéria, que são as principais informações que nós precisamos para entender perfeitamente a matéria. E o restante de todo o texto se chama corpo do texto, que é basicamente tudo que vem depois. Aqui nós temos a figura, a imagem, que é opcional, depende de cada pessoa que estiver escrevendo a sua matéria. E embaixo também tem a legenda, que é um complemento da imagem da manchete. E aqui eu deixei um quiz. A primeira pergunta é: qual o objetivo principal do gênero textual notícia? E a segunda pergunta é: a notícia é encontrada geralmente em que suportes? Então, aqui na primeira pergunta, qual o objetivo principal do gênero textual notícia? Que a gente viu anteriormente ali. O principal objetivo dele é informar o leitor, passar uma mensagem para o leitor, informá-lo. E a segunda, que a notícia é encontrada geralmente em que suportes? Nos meios de comunicação, de forma pela televisão, pelos rádios, pela internet, por jornais impressos, de diversas formas. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre gênero textual, notícias e textos jornalísticos. Agradeço a presença de vocês. Muito obrigada!